Deixa eu te perguntar agora, você sabe o que é uma maçã? Você já comeu uma maçã? Sabe como é aquela textura esponjosa quando você come uma maçã? Quais são as cores das maçãs que você conhece? Verde ou aquela meio rosada, avermelhada? A maçã mais comum que nós temos aqui. Agora, você já viu uma maçã azul, como essa que está aparecendo na imagem agora? Eu gostaria que você imaginasse essa maçã azul agora, que você criasse a imagem dessa maçã agora na sua mente. Provavelmente esta seja a primeira vez que você esteja vendo, imaginando ou ouvindo falar sobre uma maçã azul. Isso nunca tinha passado pela sua mente antes. Com certeza não. A maçã nessa coloração azul existe em uma região específica no sul do continente africano. Ela é muito rara. Nessa região específica da África, ela produz em macieiras como as normais que nós temos aqui, porém a coloração da fruta é azul. A textura e o sabor são iguais às nossas aqui. Eu repito, é uma região específica da África e essa maçã azul é muito rara. Não precisa procurar no Google sobre a maçã azul. Ela não existe. Essa história é uma mentira. Talvez esta, apenas talvez, seja a coisa mais idiota que você vai ouvir nessa formação. E talvez, mesmo sendo idiota, amanhã você vai à fruteira mais próxima da sua casa e comece a rir quando você passar pelas maçãs e lembrar dessa história. As pessoas vão achar que você está maluco, rindo sozinho, e é bem provável que a partir de agora, toda vez que você comer uma maçã, você lembre da maçã azul. Se eu te pedir para fechar os olhos agora e lembrar dessa história, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Esse é o seu ícone atalho para as memórias que estão no seu cérebro agora para a maçã azul. Se este ícone for a imagem da maçã azul que eu coloquei antes para você ver, melhor, pois eu apresentei essa imagem justamente para criar esse ícone. Eu vou te explicar em detalhes o que essa história provocou na sua mente e cérebro e eu tenho absoluta certeza que vai ficar totalmente claro o que acontece quando você influencia pessoas. Primeiramente, a sua mente não sabe quando é verdade ou não. E assim que eu falo, gostaria que imaginasse, a sua mente começa a imaginar a maçã azul. Nesse momento, dois neurônios se conectam no seu cérebro e formam uma conexão, uma sinapse, um pensamento que dificilmente vai se apagar. Nós vamos falar de algumas técnicas mais à frente e vai parecer que é meio que bruxaria ou coisa sem noção. Mas entenda, para cada comando mental, ou seja, para cada imaginação, existe uma reação fisiológica no seu cérebro. Neurônios estão se conectando e formando conexões reais, memórias. Quando eu falo para você que essa maçã existe em uma região específica na África, essa conexão simples, essa sinapse se conecta a outros neurônios onde você possui suas referências sobre a África. E talvez você até tenha imaginado a macieira no meio da savana, com outras árvores secas, animais em volta, ou o próprio mapa da África. Eu não sei exatamente o que você imaginou. O que eu tenho certeza é que essa história ficou ainda mais forte na sua mente a partir disso. Essas conexões neurais ou essa memória se fortaleceram muito mais no seu cérebro a partir da visualização da África. Minha intenção é a mesma ao sugerir que essa maçã azul tem o mesmo sabor e textura das maçãs normais. Então, eu comecei a partir daí a associar emoções intensas a essa história. Eu falei primeiro que era mentira. Mais uma série de neurônios relacionados à sua relação e experiência com a mentira se conectaram a essa história da maçã azul e assim ela se tornou uma memória ainda mais forte agora, com centenas ou milhares de neurônios conectados. Ninguém gosta de mentira e esse sentimento é muito forte no ser humano. Por isso, eu não recomendo que você minta para ninguém. A outra pessoa vai associar as piores memórias e sentimentos relacionados à mentira à sua pessoa. E quando ela te ver novamente, a sua imagem, que é o ícone de atalho dela, vai acessar essas coisas ruins e então ela vai reagir imediatamente de uma maneira errada, ruim em relação à sua presença. Aqui é uma mentira apenas para te deixar mais claro como esse conjunto mente e cérebro funciona. Então, eu sei que você não vai levar muito a sério essa mentirinha que eu contei para você. Depois, eu falei que essa provavelmente seja a coisa mais idiota que você vai ouvir nessa formação. Mais uma vez, uma dezena ou centena de neurônios a mais se conectaram a essa maçã azul.
Esses neurônios fazem parte das suas experiências em relação ao idiota. E isso se conectou, tornando a história da maçã azul ainda mais forte no seu cérebro. Talvez agora, quando alguém lhe chamar de idiota, você comece a rir, porque você vai lembrar dessa história da maçã azul. Perceba que nessa última frase, eu já estou lhe dando uma sugestão direta do que fazer com o que eu te contei. Essa história da maçã azul talvez nunca mais se apague da sua mente. Ela apenas vá se tornando uma memória mais distante, que talvez depois de um tempo você tenha dificuldades de lembrar. Mas eu sei que eu deixei um caminho para essa história. Então, daqui 5 anos, pode ser que eu te encontre e diga assim: você gostou da minha formação? Lembra de uma história que eu te contei? Uma história que era mentira. Uma história idiota. E talvez você ainda não tenha lembrado em nenhuma dessas perguntas. Então eu pergunto para você: a história sobre uma fruta? Em uma dessas perguntas você vai dizer: sim, a maçã azul. É isso que fazemos usando o processo da neuroinfluência aplicada. Nós criamos conexões, memórias e atalhos para essa memória. E então, nós acessamos isso na mente das pessoas sempre que nós precisarmos acessar. Sabe aquela história do João e Maria que se perdem na floresta, que é muito comum quando nós somos crianças? Nós marcamos o caminho para poder voltar sempre que desejarmos na mente das pessoas, assim como acontecia na história de João e Maria. Eu juro para você que eu não consigo ser mais claro para explicar esse processo da neuroinfluência. Foi a forma mais objetiva que eu encontrei contando essa história para explicar a você como funciona a nossa mente em conjunto com o cérebro e como as nossas crenças se formam.